E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Isael Reddit. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, já vou começar falando sobre a narração. A narração é totalmente fictícia, tá? O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês. Nada do que acontece na história é real. Teremos história hoje de renascimento. Eu encontrei bastante esses dias e eu vou postando na semana. Um dia eu vou postar de renascimento, outro dia eu vou postar de tiro, porrada e bomba. Depois, se eu conseguir achar, eu vou postar de casal que verdadeiramente se ama, que são fiéis, que essas, gente, são muito difíceis de achar. Geralmente a gente só acha de sofrimento mesmo. Tem que ter muita... Eu tenho que ter muita cabeça, gente, porque senão eu fico louca vendo essas coisas. Hoje foi dia de pagamento dos funcionários, galera. Como eu comentei no outro canal, o funcionário Júnior ganhou 5 camisetas e a mini funcionária também ganhou 5 camisetas. Ganharam um Labubu cada um. Juro que a mini funcionária tá se matando pelo Labubu. Mostra, David. Esse é o meu e esse é o da fofura. Da fofura, Ana Isabela. Cravo e canela. Ai, gente, eles estão se matando por causa disso, porque a Ana, ela não gosta de dividir, ela é egoísta. Eu tô tentando ensinar isso pra ela, mas tá muito, muito difícil. Eu não sei a quem ela puxou. Ela fica roubando o meu. Ela fica pegando dele e fica chorando. Também ganharam 3 pacotes de Fini. 3 pacotes, eu dividi 1,5 pra cada um, porque se eu deixar, gente, eles comem até a barriga explodir. Pois é. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ipar o vídeo. Pra quem não sabe, ipar é assim. Você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipar. É de graça, 3 vezes na semana. E já ajuda aqui pro YouTube ver que meu conteúdo pra você agrega valor. Tchau! Hayden Shaw veio ao lar adotivo para crianças para escolher uma irmã. Todas as outras garotas corriam para serem vistas, rezando para serem as escolhidas. Eu era a única escondida, dormindo profundamente em um guarda-roupa. Achei que poderia escapar dessa vez. Escapar do destino de me tornar uma Shaw e, eventualmente, esposa de Hayden Shaw. Achei que finalmente poderia viver uma vida que fosse minha, livre e feliz. Mas quando acordei, a primeira coisa que vi foi Hayden, parado diante da porta aberta do guarda-roupa. Ele sorriu e me perguntou: Cora, que tal vir para casa comigo? Quando o rosto de Hayden Shaw apareceu, meu primeiro pensamento foi que eu ainda estava presa em um pesadelo. Só soube que era real quando a voz afiada da diretora cortou a névoa. Cora, o que você está fazendo dormindo aí dentro? A névoa na minha cabeça se dissipou. Isso estava acontecendo. Ao me ver congelada, a diretora, senhora Davison, estendeu a mão e me puxou para fora do guarda-roupa. O cheiro de bolas de naftalina e lã velha grudava em mim. Ela ajeitou minha gola com dedos ásperos e então me empurrou em direção aos Shaws. Você estava dormindo. O Sr. Shaw foi gentil o bastante para pedir que não a acordássemos. Sua voz estava carregada de uma repreensão não dita. Todos nós estávamos esperando por você. Hayden estava bem à frente dos pais, com um leve sorriso indecifrável no rosto enquanto me olhava. Ele era diferente do Hayden frio e distante que eu lembrava. Mais suave, mais jovem. Ele falou primeiro. Oi, Cora. Por algum motivo, ouvir meu nome saindo de seus lábios parecia profundamente, assustadoramente estranho. Franzi a testa e baixei o olhar para o chão para evitar o dele. Uma pergunta queimava na minha mente. Eles poderiam ter escolhido qualquer outra pessoa. Por que esperar por mim? Esperando por mim? Por quê? A senhora... Davison se agachou, sua expressão habitual e severa substituída por um raro sorriso forçado. Eles querem te adotar, Cora. Você vai ter uma família, uma mãe, um pai e um irmão. Acho que ela estava tentando ficar feliz por mim. Para qualquer criança em St. Jude's, ser escolhida era como ganhar na loteria. Mas a senhora Davison não sabia do meu segredo. Eu já tinha vivido essa vida antes. Eu sabia que Hayden Shaw viria hoje. É exatamente por isso que me escondi no guarda-roupa. Cora, querida, não quer vir para casa com a gente? A senhora Shaw pegou minha mão. O toque dela era suave, a voz gentil. Hayden sempre quis uma irmãzinha. Você poderia ser irmã dele. A cena era uma réplica perfeita e horrível da última vez. O passado passou pela minha mente como um projetor de filme quebrado. Puxei minha mão de volta. Olhei para cima. Não para eles, mas para a diretora. Senhora Davison, não quero ser adotada por eles. Uma inspiração coletiva e aguda encheu o cômodo. Todos ficaram atônitos. A reação de Hayden foi a mais forte. Seu sorriso desapareceu, sua testa se franziu. Por quê? Porque eu não quero ser sua irmã. Apesar da minha rejeição, nenhuma raiva apareceu no rosto dele. Em vez disso, sua voz ficou ainda mais suave, carregada de um fio inquietante de indulgência. Então não seja minha irmã.
Só volte para casa com os Shaws. More conosco, tudo bem? A senhora Davidson puxou minha manga com força, um pedido silencioso e desesperado. Isso não me impediu de recusar novamente. Não. Achei que isso seria o fim da história. Mas quando a diretora, atrapalhada, perguntou aos Shaws se gostariam de ver as outras garotas, a voz de Hayden soou, alta e clara. Mãe, eu quero ela. Ele olhou diretamente para mim. Só ela. Ela é quem mais se parece com a minha irmã. Da última vez, esse foi o motivo que ele deu também. Eu parecia a irmã morta dele. Naquela época, quando soube que fui escolhida, me senti a garota mais sortuda do mundo. Fui levada para a vasta propriedade dos Shaw, recebi um novo nome, Cora Shaw, e meu próprio quarto na enorme casa deles. Eu não me importava que o quarto não fosse realmente meu. Eu só fiquei grata por tê-lo. Garotas do sistema podem ser sem polimento, disse a senhora Shaw. Os modos delas não são adequados para o nosso mundo. Então perdi meu antigo eu como uma cobra muda de pele, me moldando em alguém que não reconheço mais. A senhora Shaw era exigente. Fui obrigada a praticar piano por horas e horas todos os dias. Mesmo quando meu professor insistia que eu não tinha talento natural, a senhora Shaw sentava-se comigo, uma presença constante e sorridente. Mas você não pode forçar uma flor a florescer em solo árido. Desculpa, mãe. Ainda não consigo acertar. Eu pedia com os dedos doendo, e toda vez, ela me olhava com aquela mesma expressão indulgente e me acalmava. Está tudo bem, querida. Enquanto você continuar tentando, um dia será maravilhosa. Foi muito depois que descobri que sua filha falecida amava o piano. Todo o carinho da senhora Shaw era apenas a projeção de um fantasma em mim. Eu era uma substituta. Eu não me importava. Um peixe se afogando não questiona a pureza da água. Ele só ofega por um suspiro. O amor dela era minha água. Eu aceitaria, limpo ou não. Eu me esforçava mais no piano, mais em agradá-la. Nos aproximamos, nosso relacionamento se confundindo em algo que parecia real. Até a festa de noivado de Hayden. Ele foi drogado. Fui eu quem entrou no quarto dele. Quando o Sr. Shaw nos encontrou, o choque o levou a um colapso fatal. A senhora Shaw me deu um tapa no rosto, os olhos brilhando com um ódio que eu nunca tinha visto. Eu nunca deveria ter te trazido para esta casa. Hayden apenas me observava, a expressão indecifrável. Mas eu sabia. Eu sabia que ele também estava se arrependendo. Arrependido do dia em que me escolheu para ser sua irmã. Eu não sei o que aconteceu, implorei com a voz rouca. Eu não o droguei, juro. Ninguém acreditou em mim. Mais tarde, por anos, durante cada traição e cada humilhação pública em nosso casamento forçado, ele zombava. Você drogou seu próprio irmão para se casar com ele. Não ouse se fazer de vítima agora. Esse é o seu karma. Hayden me odiava. Ele se divertia em me envergonhar, em garantir que todos do nosso círculo soubessem que eu estava abaixo dele. Todos apostavam quanto tempo nosso casamento duraria. 1 ano, no máximo, sussurravam. No segundo em que esse bebê nascer, ele vai chutá-la para fora. Todos estavam errados. Hayden e eu ficamos juntos por 19 anos. Mesmo depois que morri, as palavras gravadas na minha lápide eram: Amada esposa de Hayden Shaw. Cora, me conta. Por que você não quer ser adotada pelos Shaws? Depois que os pais dele foram embora, a senhora Davidson me chamou para o escritório dela. Fiquei em silêncio por um bom tempo antes de oferecer uma mentira fraca. Não quero deixar você e todos aqui. Ela suspirou, um som pesado e cansado, e me incentivou a reconsiderar. Eu sabia que ela tinha boas intenções. Ela queria uma vida melhor para mim. Mas me recusei a seguir esse caminho novamente. Eu não queria nada a ver com Hayden Shaw. Naquela noite, um incêndio começou, e todos os meus planos foram por água abaixo. Você ateou fogo? Eu o encarava do meu leito de hospital, minha voz fria e sem emoção. Não, disse Hayden, sua negação rápida e sincera. O corpo de bombeiros investigou. Era fiação antiga. Ele soltou uma risada seca e autodepreciativa. Cora, você acha que eu sou um monstro. Nesta vida, só nos encontramos algumas vezes, mas ele falava comigo com uma familiaridade perturbadora. Eu só quero te ajudar, disse ele com a voz baixa. Se você concordar em vir comigo, eu pago todas as contas médicas da senhora Davidson. Ela tinha se queimado muito tentando tirar todos nós dali. Soltei uma risada fria. Aproveitando uma tragédia. Isso faz de você uma boa pessoa? Ele não tentou se defender. Apenas disse: Cora, você não precisa ser minha irmã. Pode simplesmente ser uma criança em acolhimento, morando conosco. Ele era persuasivo, implacável em seus argumentos. Mas isso só me deixou mais desconfiada. Por que você está tão desesperado para me ter na sua casa? Minha mãe, ela tem sentido muita falta da minha irmã ultimamente. E você se parece tanto com ela, disse Hayden. Acho que trazê-la para casa poderia confortá-la. Eu estava apenas meio convencida. Seu comportamento era estranho demais, intenso demais. Insisti. É só isso? Ele hesitou por uma fração de segundo antes de assentir. Só isso. Eu não queria nada com ele, mas a senhora. Davidson estava deitada em uma cama de hospital, sua vida por um fio. Eu não tive escolha. No caminho para a propriedade Shaw, Hayden continuava tentando falar comigo, mas eu permanecia em silêncio, olhando para o lado de fora.
Ele deve ter percebido minha hostilidade, porque seu tom suavizou, quase suplicante. Os Shaws podem te dar uma vida melhor. É melhor que a casa de acolhimento. Não importa como você olhe, disse ele. Cora, não fique brava comigo. Estou fazendo isso para o seu próprio bem. Estou fazendo isso para o seu próprio bem. Ele também tinha dito isso na nossa vida passada. Depois de me odiar por mais de uma década, sua atitude suavizou nos meus últimos dias. Mas, naquela época, o câncer já não tinha tratamento. Meu único companheiro era um pequeno gato de rua que eu havia acolhido. Um dia, por impulso, Hayden veio me visitar na vila. A primeira coisa que ele fez foi mandar alguém jogar o gato fora. Perguntei a ele com a voz fraca. Por quê? Ele olhou para mim com uma expressão fria. Estou fazendo isso para o seu próprio bem. Aí eu soube o que isso significava. Nunca foi sobre o meu bem-estar. Era uma desculpa que ele usava para satisfazer seus próprios desejos egoístas, sua necessidade de controle. Ou talvez fosse só mais uma forma de me torturar. Ele sempre foi assim. Tudo o que eu valorizava, ele destruía. Quando o carro chegou à casa, vi a Sra. Shaw esperando na porta da frente. Hayden havia ligado antes. Um quarto no segundo andar já havia sido preparado. Cora, este será seu quarto, disse ela, pegando minha mão com uma familiaridade sufocante. Você gostou? Olhei para nossas mãos entrelaçadas por um momento, antes de puxar a minha. Eu não era mais a garota desesperada e faminta da minha vida passada. Sra. Shaw, disse eu com a voz firme. Este era o quarto da sua filha, não era? Apontei para o espaço perfeitamente preservado. Você guardou todas as coisas dela. Você claramente as valoriza. Encontrei seus olhos. Se eu ficasse aqui e quebrasse algo sem querer, não gostaria de te causar dor. Então concluí. Vi que há um quarto de hóspedes no andar de baixo. Eu fico lá. A Sra. Shaw olhou para mim, prestes a discutir. Mas... Mãe, interrompeu Hayden. Se Cora quiser ficar lá embaixo, é só pedir para a governanta preparar. Olhei para ele, aquele que supostamente estava falando por mim. Ele não fazia ideia. O verdadeiro motivo de eu me recusar a ficar no segundo andar era que o quarto dele ficava logo ao lado. Na nossa vida passada, antes da festa de noivado, tínhamos uma relação harmoniosa, ou pelo menos eu pensava. Eu era uma garota enérgica e apaixonada. Lembro da Sra. Shaw me perguntando: Cora, que tipo de meninos você gosta? Olhei para Hayden, corado e suado da corrida matinal, e sorri. Alguém como meu irmão, Israel Reddit. Esse comentário inocente depois se tornou prova no julgamento do meu caráter. Prova de que eu havia planejado machucar meu próprio irmão. Toda vez que eu tentava me defender, dizendo que não o havia drogado, Hayden me agarrava, os olhos cravados em mim. Você disse para minha mãe que gostava de mim quando tinha 16 anos. Ele sibilava. Você estava obcecada. Me drogou para me forçar a agir, e agora não tem coragem de admitir? Talvez fosse por estar de volta a esta casa, mas naquela noite meus sonhos estavam cheios de memórias da vida anterior. Nos meus últimos dias, minha oncologista sugeriu. Você não deveria ficar sozinha o tempo todo. Ligue para sua família, seus amigos. Peça para visitarem você. Eu não tenho família, respondi. Quanto aos amigos, minha melhor amiga costumava ser a noiva de Hayden, Scarlett Jensen. Ela voltou ao país 5 anos depois do meu casamento com ele. Foi o próprio Hayden quem a buscou no aeroporto e organizou uma festa luxuosa de boas-vindas. Alguém gravou deliberadamente um vídeo naquela festa e me enviou. Mostrava os dois em um canto escuro, presos em um beijo apaixonado. Durou apenas alguns segundos, mas eu assisti em loop a noite toda. Foi naquela noite que fiz uma escolha. Desisti do nosso segundo filho e pedi o divórcio a Hayden. Ele me perguntou. Com base em quê? Mostrei o vídeo. Hayden, eu sei que você foi forçado a se casar comigo, mas a Scarlett voltou, e parece que ela te perdoou. Vamos nos divorciar. Podemos seguir caminhos diferentes. Eu já tinha pedido o divórcio muitas vezes antes, e ele sempre recusou. Achei que com o retorno de Scarlett, ele finalmente concordaria. Mas Hayden rasgou os papéis que eu tinha preparado e apagou o vídeo do meu celular. Cora! Cora! Acordei com um suspiro, minha mão acertando a bochecha de Hayden com um estalo. Ele me olhou, ainda com o rosto de um garoto, os olhos arregalados com algo que parecia mágoa. Ouvi você chorando do corredor, disse suavemente. Só vim ver como você está. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Você deveria se levantar. Vamos nos atrasar para a escola. Assim como da última vez, os Shaws me matricularam na mesma escola de ensino médio de Hayden. Enquanto eu o seguia para dentro da sala, alguém chamou. Ei, Hayden, quem é aquela? Ele me apresentou. Esta é a Cora. Ela está ficando com a minha família por enquanto. Um lampejo de memória surgiu. Na vida passada, antes de tudo dar errado, ele sempre me apresentava com orgulho como sua irmã. Olhei para Hayden, parado a poucos passos de mim, e uma percepção estranha surgiu. Ele não era o mesmo garoto da minha primeira vida, mas também não era o homem cruel em que se tornaria. Era... diferente. Meu coração bateu mais forte. Um pensamento inquietante começou a se formar. Hayden? Outra voz chamou o nome dele ao mesmo tempo que a minha. Ele olhou para mim e depois além, em direção à porta. Virei-me para seguir seu olhar. Era Scarlett Jensen.
Hayden, me espera depois da escola. Preciso falar com você, disse ela com os olhos fixos nele. Só então percebeu minha presença. Sua expressão azedou imediatamente. Ela me avaliou da cabeça aos pés. Então você é a garota que está ficando na casa dos Shaws? Ela tinha sido minha melhor amiga na vida passada. Eu conhecia seus sinais. E agora, a hostilidade que emanava dela era inconfundível. Era completamente diferente de antes, quando me acolheu de imediato. Agora, ela me olhava como na última vez que a vi, em um confronto feio. Eu havia perguntado. As imagens mostram que só nós duas entramos no quarto de Hayden naquela noite. Eu não o droguei. Então foi você? Ela o amava tanto? Eu nunca entendi por que faria aquilo. O nome dela é Cora, respondeu Hayden por mim. Scarlett forçou um sorriso, mas não disse mais nada. Durante as aulas da manhã, senti o olhar dela nas minhas costas. Isso me deixava inquieta, mas me forcei a ignorar e focar no conteúdo. Na vida passada, eu era uma péssima aluna. A senhora Shaw nunca se importou. Na verdade, quanto piores eram minhas notas, mais satisfeita ela parecia. Mas um pai que ama de verdade planeja o futuro do filho. Que mãe deseja que sua filha seja apenas uma casca vazia? No fim, ela nunca me viu como filha. Eu era apenas um consolo. Dessa vez, me recusei a viver assim. Eu não passaria metade da minha vida substituindo uma garota morta e a outra metade presa em uma gaiola dourada. A educação era meu único caminho, mas não era fácil. Frustrada por não entender o conteúdo, empurrei a cadeira e me levantei. Hayden percebeu imediatamente. Aonde você vai? Ao banheiro, respondi sem paciência. O banheiro das meninas, normalmente cheio, estava estranhamente vazio. Assim que entrei, percebi que algo estava errado. Um grupo de garotas se virou para me encarar. À frente estava Scarlett. Ela deixou um cigarro cair no chão e o apagou com o sapato. Depois olhou para uma garota caída no chão molhado, antes de voltar a atenção para mim. Só estávamos brincando, disse com um sorriso preguiçoso. Você não vai contar para o Hayden, vai? Olhei do cigarro para a garota no chão. Percebi então que nunca tinha realmente conhecido Scarlett. Depois de um momento, respondi. Hayden e eu não somos próximos. Sério? Ela pareceu relaxar. Achei que você morava com ele. Isso não significa nada, respondi. Ela assentiu e saiu com as outras. Quando foram embora, olhei para a garota no chão, mas segui para uma cabine. Ao sair, ela estava na pia, lavando a camisa do uniforme. Quando passou por mim, segurei seu braço. Ela me olhou, confusa. Então lembrei do nome dela. Lea. Tirei meu cardigã e coloquei em suas mãos. Sua camisa está molhada. Use isso. Ela abaixou a cabeça. Não precisa. Está transparente, disse. Dá pra ver tudo. Ela corou, e após hesitar, aceitou. Quando voltou, agradeceu em voz baixa. Eu quase respondi, mas tive outra ideia. Você tira boas notas, não é? Ela pareceu surpresa, mas assentiu. Eu te empresto o casaco. Em troca, você me ajuda a estudar. Depois de hesitar, ela concordou. Depois da escola, Hayden insistiu que eu voltasse com ele. Assim que entrei no carro, Scarlett correu até nós. Hayden, podemos conversar? Tentei ignorar, mas o estacionamento estava silencioso. É por causa dela? Você está terminando comigo por causa da Cora? Ela exigiu. Estamos juntos há tanto tempo. Ela aparece, e você acaba tudo? A voz de Hayden estava cansada. Não é por outra pessoa, Scarlett. Eu só percebi que o que sinto por você não é romântico. Sempre te vi como uma irmã. Naquele instante, tudo fez sentido. Finalmente entendi por que Scarlett me observava como uma ameaça. No jantar daquela noite, a senhora Shaw anunciou. Cora, encontrei hoje uma professora de piano maravilhosa para você. As aulas começam amanhã. Hayden a interrompeu antes que ela pudesse terminar. Mãe, a Cora não gosta de piano. Não force seus hobbies nela. A senhora Shaw deu uma risada constrangida, mas não insistiu. Olhei para Hayden, minha suspeita se tornando certeza. Nesta vida, eu nunca tinha dito a ele que não gostava de piano. A única pessoa que sabia disso era o Hayden da minha vida passada. No final, depois que ele se livrou do meu gato, minha saúde piorou rapidamente. Hayden, o homem que não suportava me ver, fez o impensável. Ele colocou o trabalho em pausa e voltou para a vila para cuidar de mim. No nosso 19º aniversário de casamento, ele mandou transportar um piano de cauda Steinway de helicóptero e entregá-lo em casa. Eu disse então, eu não gosto de piano. Só aprendi porque sua mãe gostava. Ele não disse nada. Naquela noite, apenas me deu um conjunto de joias caras. Ele, de repente, se tornou uma pessoa diferente. Atento, paciente, gentil. Como você sabe que a Cora não gosta de piano? Insistiu a senhora Shaw, voltando-se para mim. Cora, você gostaria de aprender? Trouxe meus pensamentos de volta ao presente e ofereci um sorriso educado. Senhora Shaw, eu realmente preciso focar nos meus estudos. Simplesmente não tenho tempo para aulas de piano. Depois do jantar, quando eu ia para o meu quarto, Hayden me interrompeu. Cora. Eu me virei. O mapa de assentos vai mudar amanhã, com base nas notas do teste. Onde você quer sentar? Como não respondi, ele continuou. Que tal a quinta fileira perto da janela? Esse era exatamente o lugar em que fiquei durante todo o ensino médio na minha vida anterior. Os olhos de Hayden estavam fixos em mim, brilhando, esperando uma reação.
Sustentei o olhar dele por um longo momento e então respondi, seca. Tanto faz. Aquela indiferença pareceu empolgá-lo, mas ele logo se decepcionaria. No dia seguinte, me viu passar direto pelo assento que ele havia reservado e sentar ao lado de Leah. Cora. A voz de Hayden cortou o burburinho da sala. Ele forçou um sorriso. Você se perdeu? Não. Ele ficou parado por um momento antes de lentamente voltar para o próprio lugar. Você teve a primeira escolha. Por que escolheu esse lugar? Murmurei para Leah. O assento dela era péssimo, na primeira fila, bem no centro. Sou míope, não consigo ver o quadro de trás. Ela não usava óculos. Vendo minha expressão, explicou. Não tenho dinheiro para comprar. Ah, eu disse, cutucando-a levemente. E eu achando que você estava tentando assustar todo mundo para guardar esse lugar horrível para mim. Leah levantou os olhos dos papéis, séria. Você está pensando demais. Pensando demais ou não, depois do almoço arrastei Leah até um oftalmologista perto da escola e insisti em comprar um par de óculos para ela. Minha desculpa foi simples. Se você não enxergar o quadro e suas notas caírem, quem vai me dar aulas? Considere isso um pagamento adiantado. Além disso, eu estava usando o dinheiro de Hayden. Ele me devia muito mais do que isso. Eu só queria comprar os óculos, mas acabei fazendo Leah chorar. Ela não havia derramado uma lágrima quando Scarlett e as outras a atormentaram. Mas quando coloquei os óculos no rosto dela, ela desabou. Cora, disse entre soluços, eu vou te pagar. Prometo. Demorou um pouco para acalmá-la. No caminho de volta para a sala, Hayden nos encurralou na escada. Por que você não sentou no lugar que combinamos? Exigiu. Quando foi que eu concordei com você? Rebati. Hayden, eu te prometi alguma coisa. Ele ficou em silêncio, sem resposta. Apenas me encarou por um longo tempo antes de falar de novo, agora mais baixo. Cora, por que tudo está tão diferente desta vez? Você também. Sorri, um sorriso afiado. Eu também o quê? Ele não respondeu. Mas a notícia de que ele havia me encurralado se espalhou rápido e chegou até Scarlett. Depois da aula, ela veio até minha mesa. Fique longe do Hayden. Leah, preocupada, disse o mesmo mais tarde. Cora, é melhor você manter distância dele. Para me convencer, ela contou o motivo de ter sido alvo de Scarlett. Uma vez o Hayden me fez uma pergunta sobre a lição. Só isso. Scarlett disse que eu estava tentando seduzi-lo. Sua voz baixou. Ela é perigosa. Não quero que te machuque. Eu queria ficar longe de Hayden, mas ele era como um fantasma, sempre aparecendo. Suspirei e passei o braço pelos ombros de Leah. Não se preocupe, disse tentando tranquilizá-la, mas o problema estava só começando. Podemos conversar? Scarlett bloqueou meu caminho no corredor. Eu ia recusar, mas ao ver o ódio nos olhos dela, mudei de ideia. Claro. O jeito que ela me olhava era intenso, diferente. Por um instante, me perguntei se ela também tinha voltado no tempo. Sobre o que você quer falar? Perguntei, me aproximando. Scarlett não respondeu de imediato. Esperou até que o som de passos e vozes se aproximasse pela escada. Então sorriu com desprezo. Na verdade, nada, disse. Se você não estivesse morando com os Shaws, nem teria o direito de falar comigo. No instante em que terminou, ela se jogou para trás, rolando escada abaixo. Hayden estava chegando naquele momento. Ele viu tudo. Cora, por que você me empurrou? Scarlett gritou, já chorando. A acusação foi suficiente. Os outros alunos olharam para mim com reprovação. Hayden franziu a testa, a expressão difícil de ler. Olhou para mim no topo da escada e depois para Scarlett. Pediu que alguns alunos a levassem até a enfermaria. Enquanto a ajudavam, Scarlett continuava chorando. Hayden, minha perna dói muito. E se eu nunca mais puder dançar? Ele murmurou palavras de conforto, observando-a ser levada embora. Quando o corredor se esvaziou, Hayden subiu as escadas até parar na minha frente. Ele olhou para baixo, a voz baixa e firme. Vá pedir desculpas a Scarlett. Por que eu deveria? Ela caiu sozinha. Ele soltou um suspiro pesado. Scarlett é dançarina, Cora. Você está sugerindo que ela arriscaria a própria perna, o futuro inteiro, só para te incriminar? A voz dele baixou. Eu sei que você a odeia, mas isso foi por... Ele se conteve, deixando a frase no ar. Soltei uma risada seca. Por quê? Hayden, acabei de me transferir para cá. Mal falei com a Scarlett. Me deu um bom motivo para eu odiá-la. Ele me encarou em silêncio. Quanto mais tentava esconder a verdade, mais eu queria expô-la. Israel Reddit. É porque você sabe, não sabe? Insisti, em um sussurro baixo e perigoso. Você sabe que eu sou como você. Que eu me lembro. Você sabe o que a Scarlett fez comigo na nossa vida passada, então acha que estou aqui por vingança. Acha que eu a empurrei escada abaixo por isso. É isso? Achei que diante da verdade, ele finalmente seria honesto. Mas os lábios de Hayden apenas tremeram. Ele desviou o olhar, negando até o fim. Não sei do que você está falando. Então voltou a me encarar, a voz endurecendo. Mas quando você faz algo errado, pede desculpas. Agora você vem comigo pedir desculpas a Scarlett ou não? Ri, amarga. Você não mudou nada, Hayden.
Balancei a cabeça. Mesmo com uma segunda chance, continua sendo o mesmo covarde que se engana. Minhas palavras o atingiram. Ele estremeceu e desviou o olhar. Eu vou ver como a Scarlett está. Ele se virou para sair, mas eu o segui. Você acha que eu a empurrei, não é? Então claro que eu deveria ir ver como ela está, falei. E talvez dar a ela a chance de lembrar quem realmente a empurrou. Quando chegamos ao hospital, a perna de Scarlett já estava engessada. Ela estava deitada na cama, e ao ver Hayden começou a chorar. Hayden, o médico disse que a fratura é séria. Estou com tanto medo. Então me viu atrás dele, e suas lágrimas se transformaram em acusação. Cora, por que você fez isso? Você sabia que eu era dançarina. Minhas pernas são tudo para mim. Esperei ela terminar e então sorri com calma. Scarlett, você tem certeza de que fui eu? Só estávamos nós duas lá. Quem mais poderia ter sido? Ela retrucou convincente. Eu danço desde pequena. Você faz ideia do quanto valorizo minhas pernas? Você me arruinou. Meus pais não vão deixar isso passar. Você vai ser expulsa, Cora. Hayden deu leves tapinhas nas costas dela antes de se virar para mim. Cora, peça desculpas. Ignorei. Continuei olhando para Scarlett. Você achou que não havia câmeras na escada e que poderia me incriminar, não foi? Minha voz era suave. Sugiro que verifique melhor. Pode ter alguma que você deixou passar. Um lampejo de pânico cruzou o rosto dela. Foi o suficiente. Scarlett não tinha renascido. Se tivesse, saberia da câmera no prédio em frente, com visão direta do corredor. Uma onda de decepção me atingiu. Virei-me para sair. Hayden tentou me seguir, mas Scarlett o chamou. Hayden, minha perna dói. Pode ficar comigo? Ele olhou para ela e depois para mim. Cora, me espera lá fora. Não. Saí do hospital sem olhar para trás. Cora! Eu tinha acabado de voltar para a escola quando ouvi Lia me chamando. Ela correu até mim ofegante e colocou um pendrive na minha mão. O que é isso? Ouvi o que aconteceu com a Scarlett, disse recuperando o fôlego. Não há câmeras naquele corredor, mas encontrei uma no prédio administrativo em frente. Pegou tudo. Fiquei com medo de apagarem, então fiz uma cópia. Um calor se espalhou pelo meu peito. Apoiei a cabeça no ombro dela. Lia, você é incrível. Ela ajustou os óculos tentando esconder o rubor. Vamos voltar para a aula. As provas estão chegando. No fim, o vídeo nem foi necessário. Naquela noite, Hayden e eu voltamos à escola para buscar um livro. Pegamos Scarlett em flagrante, vasculhando o corredor. Antes que eu dissesse algo, Hayden se aproximou. O que você está fazendo aqui sozinha? Scarlett gaguejou sem resposta. Ela está procurando câmeras, disse eu, apontando para o prédio em frente. Mas já é tarde. Eu tenho uma cópia. Olhei diretamente para ela. Vou perguntar de novo. Eu te empurrei? Ela mordeu o lábio e olhou para Hayden, mas ele não olhava para o rosto dela, e sim para o gesso. Você consegue andar por aí com uma perna assim? Ele perguntou em voz baixa. Scarlett desmoronou. Desculpa, Hayden. Eu fiquei com medo. Eu caí sozinha. O rosto dele ficou impassível. Ele soltou a mão dela e foi embora. No dia seguinte, Scarlett admitiu na frente da turma que havia caído sozinha. No segundo semestre do terceiro ano, Lia e eu fomos morar no dormitório. Eu já estava cansada da presença sufocante de Hayden. Os Shaws aceitaram sem resistência, mas Hayden se opôs. Por que você precisa morar lá? Ele exigiu. Continuei arrumando minhas coisas. É mais conveniente. Quero focar nos estudos. Houve um longo silêncio. Achei que ele tinha ido embora, mas então sua voz veio, tensa. Você está tentando fugir de mim? Ele continuou, carregado de emoção. Cora, achei que poderíamos recomeçar. Mas você não vai me perdoar. Virei-me para ele sorrindo lentamente. Por que eu te odiaria? Ele me observou por um longo tempo antes de fechar os olhos. Quando os abriu, havia um sorriso amargo. Então você odeia. Sua voz virou um sussurro. Cora, não podemos esquecer o passado? Recomeçar? Minha voz saiu fria. Quem perdeu tudo não foi você. É fácil falar em esquecer. Dei um passo à frente. Por que eu deveria esquecer? E por que eu iria querer recomeçar com você? Mas ele insistiu. Eu posso te dar tudo de volta. Podemos ser felizes. Não seremos irmãos. Vamos nos casar depois da faculdade. Ele parecia febril. Não, eu disse. Nesta vida nunca serei amiga da Scarlett. E nunca vou me casar com você. Ele insistiu quase desesperado. Nada é impossível. Ele estava completamente iludido. Pouco depois, Scarlett também se mudou para o dormitório. Tentou se aproximar, mas eu e Lia a ignoramos. Na véspera das provas, ela entrou chorando. Por que vocês me odeiam? Eu pedi desculpas. Hoje é meu aniversário e estou aqui sozinha. Sua voz quebrou. Minha mãe sempre disse para eu fazer o Hayden gostar de mim. Eu tentei a vida toda, e agora tudo foi em vão. Lia e eu trocamos um olhar. Depois que saímos, ela me perguntou. Estou sendo dura demais com ela? Balancei a cabeça. Ela te machucou. Você não é obrigada a perdoar. Depois disso, Scarlett mudou de atitude. Passou a agir como se fôssemos amigas.
Vou estudar com vocês, disse um dia. Ela começou a pedir ajuda, insistente. Leah me perguntou, você acha que ela mudou? Observei Scarlett se aproximando com um sorriso. Talvez, mas pessoas não mudam de um dia para o outro. Esse equilíbrio estranho continuou até a formatura. Hayden tentava compensar o passado, mas eu não cedia. Após a formatura, os Shaws organizaram uma festa de aniversário luxuosa para mim. Scarlett se ofereceu para ajudar. Hayden sorriu. Viu, Cora? Vocês estão se dando bem. Eu apenas sorri. No dia da festa, ele me deu um relógio caríssimo. Aceitei. A casa estava cheia de gente influente. Leah e eu nos sentimos deslocadas e fomos para o quintal. Quais são seus planos? Perguntei. Arrumar um emprego, disse Leah. Me leva com você. Antes que terminássemos, um grito veio da casa. Quando subimos, encontramos Hayden e Scarlett no quarto, claramente comprometidos. O Sr. Shaw deu um tapa em Hayden. Scarlett o defendeu entre lágrimas. A festa terminou em caos. Mais tarde, ouvi que anunciariam o noivado deles. Naquela noite, Hayden bateu na minha porta. Ignorei. Na manhã seguinte, ele me interceptou. Fui drogado, disse. Sorri friamente. Por outra pessoa ou por você mesmo? Ele pareceu ferido. Por que eu faria isso? Por que não? Retruquei. Não foi exatamente o que você fez antes? Na minha vida passada, eu achava que Scarlett tinha feito isso. Só no meu leito de morte, ele confessou. Eu te amava, ele disse naquela época. Achei que assim, poderia te ter. Nunca pensei que mataria meu pai. Ele me culpou também. E agora estava aqui, tentando reescrever tudo como se fosse possível apagar o que fez. Então os braços dele se apertaram ao meu redor em um abraço súbito e desesperado. Não me deixe, Cora. Eu estava errado. Muito errado. Eu nunca deveria ter te machucado. O Hayden da minha vida passada enganou todo mundo, inclusive a si mesmo. Ele colocou a culpa de suas próprias ações em mim apenas para aliviar a própria consciência. Sempre foi um covarde que se enganava. Naquela época e agora. Desculpa, Hayden engasgou, ali no presente. Sinto muito pelo que fiz com você na nossa vida passada. Eu sei que estava errado. Por favor, pode me perdoar? Seus olhos imploravam. Mas desta vez eu juro, não fui eu. Você precisa acreditar em mim. Ele tentou me tocar, mas recuei como se aquilo queimasse. Virei-me e fui embora. Atrás de mim, ouvi ele gritar. Cora, vou terminar o noivado com a Scarlett. Espere por mim. Continuei andando sem olhar para trás. Pouco antes do início da faculdade, Leah foi à casa do Shaw para me ajudar a arrumar minhas coisas. O senhor e a senhora Shaw haviam voltado a ser frios e indiferentes. Quando anunciei que ia embora, ofereceram algumas cortesias vazias. Tudo corria bem até Hayden chegar mais cedo. Ele bloqueou a porta. Meus pais concordaram com isso? Perguntou incrédulo. Quando assenti, ele balançou a cabeça. Impossível. Eles disseram que te amam, que te veem como uma filha. Vou perguntar a eles. No momento em que ele entrou, Leah e eu pegamos as malas e saímos. Ao deixarmos o condomínio, encontramos Scarlett. Ela já não se preocupava mais em manter aparências. Parecia pronta para passar direto, mas algo a fez parar e voltar. Cora, disse, com um sorriso enviesado. Você não achou mesmo que eu queria ser sua amiga, achou? Se o Hayden não tivesse me forçado, eu nem olharia para você. Agora que estava noiva de Hayden, ela parecia mais confiante. Inclinou-se e sussurrou no meu ouvido. Fui eu. Eu que droguei o Hayden na sua festa. Olhei para ela e pensei que, no fundo, ela e Hayden eram iguais. Vou me casar com ele, continuou satisfeita. Vou ser a senhora Shaw. Para ser sincera, nem gosto tanto dele. Mas nossas famílias querem essa união. Ela continuou se gabando dos benefícios, enquanto eu ouvia com calma. Eu sabia melhor do que ninguém o inferno que era ser esposa de Hayden Shaw. Depois que nos afastamos, Leah falou em voz baixa. Você estava certa. Sobre o quê? Ninguém muda de repente. Ela suspirou. Ainda bem que não caímos nisso. 4 anos depois, após a formatura, nem eu nem Leah seguimos para a pós-graduação. Começamos nosso próprio negócio. Aquele relógio ridiculamente caro que Hayden me deu? Eu vendi. Virou nosso capital inicial. Com alguma sorte e as memórias fragmentadas que eu tinha do futuro, a empresa prosperou. A próxima vez que vi Hayden foi em uma apresentação de licitação. Ao longo dos anos, ouvi rumores sobre ele e Scarlett. Eles se divorciaram pouco tempo depois de se casar. Scarlett resistiu no início, mas Hayden tornou a vida dela insuportável até que ela cedesse. Depois da apresentação, Hayden me encurralou no estacionamento. Parecia perdido, sem saber o que dizer. No fim, só conseguiu murmurar. Desculpa, Cora. Olhei para ele, impassível. Se realmente se arrepende, retire a proposta da sua empresa. Ele hesitou por um segundo e, para minha surpresa, concordou. Está bem. Israel Reddit. Eu não acreditei. Hayden sempre foi egoísta. Seus pedidos de desculpa eram só palavras. Liguei para Leah e resumi a reunião. Leah suspirou do outro lado da linha. Com os Shaws na disputa, será que temos alguma chance? Ainda não acabou, respondi. O fato de uma empresa tradicional como a Shaw Corp estar competindo com uma startup como a nossa pelo mesmo contrato significa uma coisa. Eles estão desesperados. São mais fracos do que parecem. Sorri para mim mesma. Só espera. Esse contrato é nosso.
Quase pude ouvir o alívio na voz dela. Ok, se você diz, eu acredito em você. Ela sempre fazia isso. Leia sempre acreditava em mim. Os resultados da licitação saíram uma semana depois. Quando o e-mail chegou, eu estava na sala com Leah, as duas em silêncio, olhando para a tela como se aquilo pudesse mudar de ideia se demorássemos a abrir. Cliquei. Por alguns segundos não disse nada. Leah não aguentou. E então? Respirei fundo. Conseguimos. Ela ficou me encarando, como se não tivesse entendido, e então começou a rir. Um riso alto, leve, livre de tudo o que carregávamos antes. Eu ri também. Não era só um contrato. Era a prova de que tínhamos saído daquele ciclo. Construímos algo nosso. Sem os Shaws. Sem Hayden. Sem precisar ser substituta de ninguém. Naquela noite, saímos para comemorar em um lugar simples, nada comparado aos jantares luxuosos que eu costumava frequentar na mansão Shaw. Mas pela primeira vez, não senti falta de nada. O ar parecia mais leve, a vida também. Meses depois, nossa empresa crescia rápido. O nome começava a circular, projetos novos surgiam, e pouco a pouco, aquele passado deixava de ser uma sombra constante. Até o dia em que encontrei Hayden novamente. Dessa vez, não houve surpresa, nem aperto no peito. Ele parecia cansado, mais velho do que deveria. Parabéns, disse ele. Você conseguiu. Assenti, educada. Sim. Ele ficou em silêncio por um momento, como se esperasse algo mais de mim. Um perdão, talvez, ou um sinal de que ainda existia alguma conexão. Mas não havia. Tudo o que existia entre nós tinha ficado enterrado naquela outra vida. Você está feliz? Ele perguntou. Pensei por um instante. Na Leia. No nosso trabalho. Na liberdade que eu lutei tanto para conquistar. Estou, respondi. E pela primeira vez, não era uma resposta para convencer alguém. Era verdade. Ele sorriu, um sorriso pequeno, resignado. Isso é bom, disse, antes de ir embora. Eu o observei se afastar, sem vontade de chamá-lo de volta. Sem arrependimento. Sem peso. Apenas... fim. Voltei para dentro, onde Leia estava me esperando, reclamando que eu tinha sumido no meio da conversa. Sentei ao lado dela, pegando o copo. Demorou, ela disse. Sorri. Eu sei. E dessa vez, finalmente, eu estava exatamente onde deveria estar. Fim, que Deus te abençoe.